aí? Bom, mais um vídeo da série que eu ligo a câmera e falo. E neste vídeo muito interessante eu vou contar o que aconteceu comigo como pessoa, como Arthur nesse mundão de meu Deus, depois que eu mudei para o campo. Porque quem acompanha o canal aí, quem me segue, primeiramente muito obrigado, mas sabe que assim, eu sou um cara muito prático aqui, né? Então eu mostro equipamento, eu testo tecnologia, eu falo de documentação, eu falo de como você vai gerar renda, de como escolher uma propriedade, tudo isso que é muito mão na massa ali para resolver a tua vida. Mas eu acho que, apesar de eu ter contado a minha história em uma série, né, eu acabei não falando o que mudou em mim como ser humano depois que eu decidi sair da cidade e morar aqui de vez. E ano que vem vão fazer 10 anos que eu comprei esse sítio aqui e que eu moro aqui mesmo este mês, agora, está fazendo 7 anos. Então, 7 anos que eu estou aqui no meio do mato. E sim, já dou o spoiler e adianto que muita coisa mudou. E aí eu vou falar aqui um pouquinho do principal, desse jeito aqui, ó, que é sem ensaio, para abrir um pouco aí da vida, né? E de repente te mostrar o que pode ser que aconteça com você também. Ou não. É só causa, é só prosa. Então pegue aí o seu café, seu biscoitinho de polvilho e vamos que vamos. Então primeiramente deixa eu falar quem era o Arthur na cidade, tá? Quando eu morava lá, quando eu era empresário na cidade, morava em bairro nobre, né? O Arthur da cidade, obviamente, na sua essência, era muito parecido com o Arthur de hoje, só que mais moleque, né? Porque 10 anos atrás eu tava com 30 e pouquinho. Então eu era mais molecão, menos experiente, não era pai ainda, e tudo isso são coisas que mudam, né? A gente. Mas talvez o que seja mais marcante daquela época é que eu era meio irresponsável em termos ali de lidar com os outros, tá? Com trabalho, com escola, com faculdade, eu sempre fui muito responsável, sempre fui muito bem, tirei boas notas, entreguei lá o que eu precisava entregar, né? Para as pessoas que eu trabalhei na vida, poucas devem reclamar do serviço que eu fiz. Mas não é só o serviço, né? Tem uma parte social ali de lidar comigo que eu confesso que quando eu morava na cidade era bem difícil. Eu era um cara ali meio fresco em alguns momentos, assim, do tipo, ah, eu não quero saber mais disso aí, não gostei, larguei mão. Eu largava. Então, assim, ah, tem uma reunião com o cliente fulano lá e tal, briguei com outro sócio lá, o cara foi mal educado comigo, sem razão. Cara, eu não aparecia e não dava nem satisfação. Nesse nível de sem vergonhice. Porque num mundo em que outras pessoas dependem de você, é uma responsabilidade sua saber lidar com os outros, né? E se eu estava de mau humor, se estava doente, se por qualquer motivo, o mais importante é comunicar. Então era só comunicar, falar assim, ó, cara, não gostei da sua postura, vamos conversar, não estou disposto para ir nessa reunião hoje, como é que a gente pode fazer, quem pode ir no meu lugar, né? Porque isso é uma atitude responsável. Não largar a mão. Eu largava a mão, eu sumia, cara. Tinha vezes que eu já tinha até o sítio aqui, em 2016, era uma época difícil do trabalho, e eu tive uma discussão lá com o sócio fundador, que tinha a maior participação, então ele era meio que o chefe, né? E, cara, eu larguei a cidade, desliguei o celular, era, sei lá, quarta, quinta-feira, meu, vim pra cá, fiquei aqui até segunda. Não dei satisfação, não avisei ninguém. Se tivesse acontecido comigo alguma coisa aqui, talvez ia levar dias até alguém descobrir, porque ninguém nem sabia que eu estava aqui, né? Principalmente do trabalho. E aí depois, quando eu voltei, com muita paciência, o pessoal conversou comigo, explicou a situação, tudo mais, também entenderam o meu lado, né? Mas tudo teria sido muito mais fácil se eu não desse esse chilique, que é bem de coisa de moleque da cidade, né? Chiliquento. Interessante, né? Esse ponto. E então, como eu tinha essa questão, eu percebo também que quando eu morava na cidade, eu desistia mais fácil das coisas. Então eu não tinha tantas responsabilidades, né? Na época eu achava que tinha, mas agora olhando para trás, certo? Eu não tinha tantas responsabilidades, não tinha filho, eu não tinha propriedade, morava de aluguel, tinha as responsabilidades da empresa, mas eram divididas com os outros sócios. Então assim, eu não tinha tanta coisa assim para me preocupar como eu achava, né? Mas morar na cidade amplificava essa sensação de desconforto, de ansiedade, porque, enfim, insegurança,
trânsito, poluição, barulho, vida noturna, e dormir pouco, entendeu? E por aí vai. Então a cidade ela amplifica, né, esse lado da minha personalidade. E essa questão de desistir fácil das coisas, né, era uma coisa que não me permitia avançar muito quando o caminho ficava mais difícil. E na vida não tem esse negócio de caminho fácil, não existe. Tá? Tem sempre desafios, tem sempre problemas, tem sempre coisas a enfrentar, tem sempre novidade. Quando você acha que deu, não deu. Quando você faz uma coisa, aparece outra. É assim que as coisas acontecem. Não tem caminho fácil, tem caminho difícil. E quando você vai percebendo que o caminho difícil é o caminho mesmo, aí ele fica mais fácil. Mas não tem atalho. E nesse ponto, né, de desistir quando as coisas ficavam um pouco difíceis, eu acabei perdendo muitas oportunidades na minha vida, porque eu estava ali numa situação, seja de trabalho, seja de moradia. Obrigado, Samsung, o celular travou para se auto-atualizar no meio do vídeo. Então é o seguinte, eu, por desistir fácil das coisas, eu ficava muito na superfície delas também. Então eu nunca me aprofundava muito, porque eu desistia rápido, certo? Se você desiste rápido, você não tem tempo de mergulhar nas camadas mais profundas que as coisas elas te oferecem em qualquer tema da vida. E aí quando eu mudo para o campo, eu começo a ter uma convivência muito grande, muito presente com o pessoal daqui, que aí é uma outra realidade, né. Eu cresci na cidade, ia na escola e só estudava, eu só fui trabalhar mesmo com 16 anos, né, que aí eu fazia faculdade e trabalho, né. Então assim, eu tive uma vida muito mais fácil, né, e com muitos mais privilégios do que quem morou aqui, ainda mais quem cresceu no campo, que caçava, que tinha aqui na cidade de mula, que não tinha luz. Teve um rapazão que me ajudou aqui que ele falou que viu TV pela primeira vez com 16 anos. Ele tinha 8, 9 irmãos. E aí eu perguntei uma vez para ele: "Tinha banheiro na sua casa?" Ele falou assim: "Não, a gente fazia no mato". Eu falei: "Mas quem que limpava?" Ele falou: "Os cachorros comiam". E ele tem praticamente a mesma idade que eu. Ele é acho que 2 ou 3 anos mais velho. Então olha que realidade tão próxima, né, tão tão perto da capital, né, mas com 2 mundos com um abismo muito profundo entre eles. E aí quando eu começo a conviver com essas histórias, com o dia a dia, com ter que fazer coisa no campo, com atolou o carro, com tem que passar o trator, tem que, no começo quando eu plantava aqui, tem que plantar, tem que limpar, tem que ir na cidade resolver, tem que ir no banco, naquela época não tinha muito banco digital não, tinha que ir no banco falar com o gerente. Eu comecei a mergulhar num mundo ali do dia a dia, que exigia a minha presença. E como eu já tinha comprado aqui, eu não podia simplesmente ir embora. Então pela primeira vez eu tinha algo a me fixar. E no momento que eu tinha algo a me fixar, eu tinha que resolver. Não podia, vou voltar para a cidade e ficar lá, não tinha mais isso. Eu já tinha entregado o apartamento, já estava morando aqui. Aqui era tudo que eu tinha. Então, filho, se vira. Tá? E aí quando o rapaz, por exemplo, que me ajudava aqui foi embora, ué, arruma outro, acha um jeito, procura outra pessoa, faz você, né? Não tem mágica. Então eu fui amadurecendo para essas questões. E aí aquele sentimento de, não tô nem aí, isso não é para mim, eu vou largar a mão, desencana, não quero saber, ele não podia mais existir. E aí ele foi sendo substituído por uma resistência muito forte que o povo rural tem. Então eu fui conversando e ouvindo as histórias das pessoas, e depois no dia a dia, trabalhando ao lado delas, eu fui percebendo como para morar no campo você tem que ser muito forte, não dá para desistir. Então o rapaz aqui, por exemplo, que plantou abobrinha um tempo, tinha dia que eu acordava 6 horas da manhã para fazer o café, para arrumar meu moleque para ir para a escola. Eu olhava pela janela, ele já estava vestido, de chapéu, com a enxada na terra, com chuva. Eu cansei de ver ele trabalhando na chuva, no frio, na garoa. Por quê? Porque se ele não fizer, ninguém vai fazer. E se não fizer, não vai dar abobrinha. Se não der abobrinha, a família dele não come. Então, esse exemplo real, prático, no dia a dia, de poder ter o privilégio de conviver ao lado de pessoas tão guerreiras, me fez também amadurecer nesse ponto de que eu não vou desistir. E aí foi onde eu construí esse canal, onde eu construí a empresa Fuga para as Colinas, hoje é a loja onde eu vendo as coisas, né. Tem problema todos os dias.
É novo negócio do governo, é taxa do governo, é não sei o que lá do imposto, é o fornecedor que some, é o produto que dá problema, é a pessoa que não recebe, é o cliente que comprou errado, é o cliente que quer o estorno, é o hater que entra aqui e me xinga, que me ameaça, é o cara que usa meus golpes, meus vídeos para dar golpe. Então, o problema tem todo dia. O Arthur de 10 anos atrás já teria largado mão. Vocês não me veriam mais aqui falando. Tenho certeza. Ele olhava, vou fazer outra coisa. Ele ia largar a mão. Mas o Arthur novo que o campo transformou, ele enfrenta. Então é muito interessante como isso veio desta dinâmica e dessa vivência de morar no campo. O campo me proporcionou amadurecer esse lado como ser humano, né? Essa questão aí da resistência. E outra coisa que o campo trouxe muito forte também é a questão da simplicidade. Porque quando você vê pessoas que têm pouco, mas que são felizes, você começa a perceber que, ué, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha entendido ainda na cidade, né? Ué, rapaz, o bichão não ganha um salário mínimo, trabalha igual um maluco de segunda a sábado. Tem gente que vira madrugada trabalhando em barracão. E o cara é feliz, na simplicidade dele ali. Você vai na casa dele ali, é arroz, feijão, a mistura que der, às vezes a mistura é couve, e tempera com limão que pegou na horta também, café, e bora pro trabalho dando risada, entendeu? Quando vai se divertir é porque colheu milho e vão fazer pamonha, todo mundo junto fazendo pamonha, fazendo curau. E essa simplicidade do dia a dia, de quem não tem muito, também foi me mostrando que ser feliz não passa por ser milionário. Então o dinheiro ele é importante para você ter ali uma condição de viver com dignidade. Mas muito mais dinheiro para ostentar, para ter um carrão, para ter uma casona, quem acredita nisso, quem gosta, quem vai atrás, não tem problema nenhum, amiga, é a sua decisão de vida. Mas eu fui percebendo que para mim, como Arthur, não fazia o menor sentido. Então, vou dar um exemplo prático agora. Tá? Tava vendo lá algum canal de alguém aí, desses gurus aí da internet, que às vezes eu clico para ver a referência, e ele tava falando lá do carrão dele elétrico, lá que ele comprou, que não sei quantos mil que ele gastou, e a galera no comentário falando, nossa, que carrão, você merece e tal. Aí eu olhei e falei, poxa, se fosse comigo, digamos que eu tenha ganhado, tá? Veio ali o pessoal da Tesla lá, já que fez a promoção da Starlink, falou assim, Arthur, nós vamos te mandar o Tesla mais top para você ter, para você andar e tal, porque de graça. Vou falar, primeiro, obrigado, pode mandar, por favor, certo? Vou fazer aí o conteúdo que eles quiserem, vou testar o carro, vamos ver como é que é, bacana, como é que se comporta no campo. E depois que eles falarem, Arthur, obrigado, o carro é seu, eu vou vender e vou comprar terra. Se eu um dia ganhar na loteria, em vez de comprar uma Lamborghini e uma Ferrari, eu vou comprar mais terra para ter. Porque eu não fico olhando o carro. Mas outro dia, me mandaram um videozinho de uma propriedade que está à venda aqui. Não tem luz. Não tem luz nela ainda. Tá? Aguinha de nascente. Tem ali um tanquinho, mas mínimo tanquinho lá com umas tilápia já. Casinha de um cômodo só, sem luxo. 4 colunas ali, um telhadinho, entendeu? 4 paredes. E na frente, mas na frente assim, ó, um bananal de um lado e um riozinho, passando, lindo rio. Para chegar na propriedade não tem nem ponte ainda, é um pau que derrubaram e você tem que andar em cima do pau para chegar do outro lado. Aí eu olhei aquilo ali, mas me deu uma vontade de comprar, eu falei, putz, se eu tivesse dinheiro agora eu dava, hein? Então assim, para ir lá, ficar sem nada, com a minha família, com o meu moleque, tomando banho de rio, pegando a banana no pé, e eu não ia levar nem a internet. Talvez eu levasse só a de chip, que é mais devagarzinha, só para ter ali um WhatsApp numa emergência. Mas eu não ia usar lá para ver Netflix, para fazer o que eu faço aqui, onde eu moro. Ia ser ali uma casa de campo do campo, que é para ir lá para pescar, para andar descalço no mato, para andar no meio do mato, para ver bicho. Eu faria isso. Então é algo que o campo também me mostrou, né, que essa simplicidade me permite ser feliz. Quem acredita em outras coisas é direito de cada um tem a sua vida, né, a sua história, mas como esse vídeo é da minha história, eu estou compartilhando com vocês aí algo que eu sinto, né. Hoje em dia eu não teria um casão em condomínio, não teria um carrão importado de luxo, blá blá blá. Hoje em dia eu teria um carro bom para poder andar aqui, uma casa bacana para minha família estar bem,
E o que viesse a mais aí, você pode ter certeza que eu ia comprar terra para ir fazendo ali um espaço legal, um espaço para manter, né, para manter tanto a parte ali do ambiente, né, mas também a parte cultural, né, do campo, que cada vez vai se perdendo mais, né. As pessoas, os jovens vão embora, quem fica vai morrendo, e aí chega a cidade, né, chega o condomínio, chega o loteamento, né, e aquela tradição original, né, vai se perdendo. Então a minha forma também é de contribuir de alguma forma para essa conservação cultural histórica, né, de como foi um dia, e que através das pessoas que existem até hoje, da história delas e da convivência com elas, me transformaram numa pessoa que eu não sei se é melhor ou pior, aí depende de cada um, mas eu pessoalmente me considero melhor depois que eu venci aí alguns problemas que eu tinha quando eu morava na cidade e que hoje eles não existem mais. Então é um pouquinho da história, mais um aí, um vídeo quase sem pé nem cabeça, que eu estou falando aqui com vocês, do coração mesmo. Se iluminar aí a vida de alguém, fico feliz. Se não, também não tem problema. Depois nós volta para falar mais besteira, mais bobagem aqui nesse YouTube. E se tem algum conteúdo que você está sentindo desejo aí de ver no canal, quer que eu fale sobre ele, deixa nos comentários. A casa é sua. Tamo junto.